Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Eu tô aqui em live nesse momento, mas a gente vai aproveitar esse corte da live pra fazer um vídeo. Tô com a minha rapaziadinha aí, Lula Pomerânia e Murilo Ferreira. Mas vamos lá, eu vou explicar hoje pra vocês o Bridge, o tão aguardado vídeo do Bridge. E vamos lá ao que interessa. Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês o porquê que é importante fazer Bridge e o porquê que os IVs e os EVs são tão importantes na prática. Eu vou mostrar com números e tudo mais. Bora lá pro Pokémon Showdown. Esse aqui é o Pokémon Showdown. É praticamente uma porta de entrada, é um treino para quem quer jogar competitivo. Aqui você escolhe diferentes formatos de competitivo, você pode jogar até em gerações antigas, com as sprites antigas. Mas eu vou usar ele para mostrar o porquê que é tão importante utilizar e fazer os Pokémons com os IVs e EVs perfeitos. Montar um time aqui. Adicionar Pokémon. Vamos colocar o verdadeiro deus Pokémon. Bidoof. Ele é ilegal. Meu Deus. Ele é realmente o deus Pokémon, velho. Enfim. O item não importa aqui para o que a gente quer fazer. Vamos para os status. Bom, aqui já está no 31. Então acaba que atrapalha um pouquinho aí. Mas vamos lá. 0. Vocês já estão vendo a diferença ali. Mas enfim. O Bidoof. Os status base são esses daqui. 59 de HP, 45 de ataque físico, 40 de defesa física, enfim. No nível 100, o HP dele vai para 228. Isso considerando que os EVs e IVs são 0. Porém, se ele tiver sempre... Dificilmente você vai ter Pokémons que utilizam 4 IVs no máximo e não 5. Tem algumas estratégias, como o Trick Room, que é um suporte, tem que fazer isso, mas geralmente é para tanques e Pokémons que são muito lentos. Então, ele já é muito lento, e para usar a Trick Room, que vai deixar ele atacar primeiro, sendo lento, enfim, você não vai utilizar a defesa no máximo. Então, obrigatoriamente, você vai deixar a defesa o mínimo possível. Mas a maioria das estratégias, você vai deixar todos os IVs no máximo, menos aquele que não for a sua forma de ataque. Se o Pokémon for atacante especial, ele vai ficar com 0, enfim, o ataque físico não importa, e o ataque especial já importa mais. Mas eu vou mostrar aqui na prática. No caso, o Bidoof, que tem 228 no nível 100, com o IV 0, com os IVs máximos, ele já chega a 259. E com os EVs no máximo, ele chega a 322. Então, um Pokémon que inicialmente tinha 228, se você upar nele certinho, ele foi para 322. Por isso que é muito bom você fazer os upgrades direitinho. Aí os EVs, como eu disse, de preferência é tudo no máximo. Como eu disse, existem estratégias diferentes. Inclusive, se souberem alguma estratégia aí, quiser deixar nos comentários, estão livres a isso. Eu gosto muito de ler e ver mais sobre o competitivo. Mas aqui ficou o exemplo do porquê que é importante você, de fato, treinar os Pokémons da maneira certa e não só capturar o primeiro lá e utilizar de qualquer forma. Com isso dito, vamos voltar para o Pokémon agora e vou ensinar vocês a, de fato, como fazer os breeds. Bom, rapaziada, já voltando aqui para ensinar vocês a como fazer o breed, enfim. Vamos subir aqui em cima de novo. Eu tô aqui com o meu kit breed. Como vocês sabem aí, o servidor tem algumas formas de se ganhar. Eu consegui o meu kit breed. E eu vou utilizar ele para explicar como que você vai fazer o breed da maneira que eu acho mais eficaz, mais tranquila. Se tiver alguma dica aí de breed, pode deixar nos comentários. Até pra gente espalhar maneiras talvez mais corretas de fazer o breed. Mas eu vou explicar, inclusive, utilizando os itens que estão aqui. Primeiro passo, a gente vai precisar do Ranch Block. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Onde é que eu tô aqui? Esse aqui tá suave. Isso aqui é um Ranch Block. Nele você vai colocar 2 Pokémons. E eles fazendo o ovo. Lembrando que tem que ser um homem e uma fêmea. Ou um Pokémon sem gênero e o dito. Que eu vou explicar mais pra frente. Mas automaticamente, quando eles estiverem fazendo o breed, vai ser coletado um ovo. E vai ficar aqui.
Quando você só coloca o Ranch Block, tem esses blocos aqui que eu vou explicar, mas quando você coloca o Ranch Block, ele tem uma, acho que é 9 por 9, o tamanho do espaço que você tem que fazer por ele. E aí ele é a velocidade mínima, tipo, vai demorar muito para você conseguir chocar um ovo. Se você vem com o Ranch Block e coloca esses Ranch Upgrade no Ranch Block, e você coloca tudo no máximo, ele vai chegar a ficar 15 por 15 o espaço. E dessa maneira o seu bridge vai ficar muito mais rápido. Também para ajudar na velocidade do bridge e para conseguir fazer o bridge, a gente vai ter aqui, deixa eu mostrar para vocês, /bridge, os blocos de tipagem. Um Pokémon do tipo inseto, ele vai precisar no mínimo de um bloco de grama, as folhas da árvore, ou um bloco de madeira, no mínimo, para ele poder bridar. Só que se você utilizar os que dão pontos maiores do que só um ponto, no caso dos insetos é o Red Mushroom ou o pote de flor, esse bridge também vai ser acelerado. Então a melhor coisa que você faz é utilizar o Ranch Block gastando 12, acho que são 12, sim, são 12 Ranch Upgrades, para que ele fique no máximo, e assim ele fique numa área de 15 por 15. E ainda utilizar os blocos que dão 3 pontos para a tipagem do Pokémon. No caso aqui eu vou mostrar. Aqui está o meu farm de Magikarp. Vou explicar no final do vídeo. Mas os Magikarps, obviamente, são 2 do mesmo Pokémon, então você pode usar só 2 blocos. Que é o bloco de água, é esse daqui. Acho que é Cristal do Mar o nome do bloco, eu não lembro. Mas enfim, essas luzes do próprio Minecraft, esses blocos. E para bridar, obviamente, os Pokémon de água, esse daqui é o melhor bloco. Então, utilizando o melhor bloco e o Ranch Upgrade com o upgrade no máximo, assim a gente faz o bridge da maneira mais rápida possível. Então, rapaziada, depois que você decide quais vão ser os Pokémons que você vai utilizar, de preferência, deixar o Ranch no máximo aqui, 15 por 15. Depois de escolher os 2 Pokémon, você vai colocar os blocos deles para ficar na velocidade maior possível. O bolo é um dos mais difíceis de colocar, só que ele é pro tipo normal. Se você não tiver paciência para encher de bolo, você vai utilizar o bloco de... Como é que fala? Deixa eu pesquisar aqui para vocês. Cadê o tipo normal? Tipo normal, aqui. O bloco de lã. E o bloco de lã dá 2 pontos. Vai ficar um pouco mais lento, mas também é uma ótima opção, você não precisa necessariamente utilizar os que dão mais pontos. Mas lembrando que vai ficar sim um bridge mais rápido. No caso aqui, eu já escolhi quais vão ser os 2 Pokémons desse bridge aqui, que eu vou mostrar para vocês. Que inclusive já faz parte do que vocês vão ter que estudar para escolher como que vai ser o bridge de vocês. O meu Rotom e o dito F2. Se vocês forem analisar, ó, status, o Rotom primeiro, ele é tímido, melhor network para ele. E como ele é tímido, o ataque físico não importa. Então ele tá 2 ali, mas irrelevante. Se tivesse 0, se tivesse 30, para mim não importa. O que importa é o HP. O HP tá 3, ele tinha que estar 31. Então ele não tá um Pokémon perfeito. Dessa maneira, eu vou ter que bridar o Rotom. Mas como que a gente faz um breed quando o Pokémon não tem sexo? O Pokémon não tem gênero. O Rotom, assim como o Metagross e alguns outros Pokémons, ele não tem definição de qual é o gênero dele. Portanto, nesses breeds, a gente obrigatoriamente tem que usar o dito. Você não consegue bridar Rotom mais Rotom, tem que ser o Rotom mais o dito. E acho que foi muita sorte mesmo, eu consegui um dito F2 tímido com HP no máximo, inclusive ataque físico no máximo. Se eu tiver sorte e fizer o breed ali do jeitinho certo, pode ser que esse Rotom venha para ser um Pokémon 100%, ele vai estar com tudo 31. Mas explicando aqui rapidamente como que você faz esse breed com Pokémons sem gênero. Inclusive eu vou arrumar isso aqui, já está o bloco do dito, eu vou colocar o bloco do Rotom, que é fantasma e elétrico, mas eu vou utilizar o fantasma, que é mais fácil do que o elétrico, para a gente fazer o breed. Mas continuando, vamos utilizar aqui o kit breed de novo. Como que a gente vai montar o breed? Primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês, Harry Candy, enfim, para upar o Pokémon. Esses itens que são ampulhetas, eles servem
para acelerar o processo. Você pode comprar na loja do jogo. Lembrando que esse vídeo aqui ele serve para a maioria dos pokémons. Eu tô dando mais exclusividade, enfim. Eu vou dar certeza que esse estilo de breed funciona no Pixelmon Brasil. Mas também deve funcionar nos demais pokémons. E aqui essas ampulhetas elas aceleram o processo. Vou trocar aqui. A ampulheta dourada ela vai upar o nível de reprodução nos dois pokémons. Então vamos supor aqui. Eu gastei 4, eu upei do breed inteiro e veio o ovo, certo? No caso da ampulheta de prata, ela vai upar individualmente. Então ao invés de você vir aqui, você vai vir no Pokémon. Também funciona, você vai gastar o dobro, né? Porque você vai ter que upar o nível de reprodução de ambos os Pokémons. Mas, no sentido de tipo, um Pokémon tá com o bloco perfeito, que dá aqueles 3 pontos, e o outro tá com 2, quando um Pokémon estiver no máximo, o outro ainda não tá no máximo. Então você pode gastar só tipo uma ampulheta, 2 ampulhetas naquele único Pokémon que ainda não tá na reprodução máxima. Pra de fato você ganhar o ovo de maneira mais rápida. Resumindo, é assim que serve as ampulhetas. Deixa eu guardar aqui rapidinho. Depois, agora, na verdade, a gente vai de fato montar o breed. A gente tem mais alguns itens aqui, mas não importa. Aqui a gente tem o dobro de velocidade para chocar ovos por 3 horas. Então, assim que os ovos chegarem na sua party, eles vão chocar muito mais rapidamente. Fica meio inútil esse chocar ovos. Se você tiver uma Volcarona ou algum Pokémon com Flame Body, fica meio inútil utilizar. Eu, inclusive, vou mostrar para vocês aqui qual que é a minha chocadeira. Lembrando que o Pixelmon Brasil tem uma chocadeira comunitária, mas essa daqui é a minha. Então, o Flame Body mais essa chocadeira aí, é meio inútil a velocidade de chocar ovos. Mas a velocidade de Rush é muito interessante. Você já vai ter o seu Rush Block no máximo, os blocos dando a maior quantidade de pontos possível, e o dobro de velocidade ainda por cima. Então você vai conseguir fazer uma quantidade de ovos muito grande em 1 hora, 2 horas, enfim. E tanto para farmar dinheiro, quanto para de fato conseguir os pokémons perfeitos que você tá aí na caça. Mas agora vamos montar o breed. Como eu disse para vocês, o Rotom e o Ditto eles já se complementam e tem tudo para dar certo. Porém, o que eu gosto de fazer? Nos outros Pokémon, sem ser o Pixelmon Brasil, vocês não vão ter muita oportunidade de comprar Pokémons. Porém, aqui na gente do Pixelmon Brasil tem essa oportunidade. Sei lá, você vem aqui, um Mimikyu quase perfeito, um Mimikyu perfeito, para utilizar ele para breed, que a gente chama de Coringas, como o meu Drillbur aqui. Esse Drillbur é HA e ele é F6, ou seja, todos os IVs dele estão no máximo. Eles estando no máximo, ele se torna um Coringa de breed, porque ele é macho, e lembrando que o que define o sexo do filho é a fêmea. Então, tipo, eu bridando aqui esse Drillbur com qualquer outro Pokémon que ele faça o breed, não vai vir um Drillbur, porque o Drillbur é o macho. Quem define a espécie do Pokémon é a fêmea. Então ele vira um Coringa por ser macho, e aí a outra fêmea pode estar com o IV todo zoado, que ele vai conseguir começar esse processo para que a gente tenha o Pokémon perfeito. Mas de que maneira a gente vai fazer isso? Esses daqui são os 2 principais itens para breed. O Destiny Knot e a Everstone, ou Pedra Eterna, enfim, como você preferir chamar. Nesse caso, o melhor a se fazer é você utilizar o seu Pokémon Coringa, ou Pokémon que tiver com o IV perfeito, não necessariamente um F6, mas se você quiser fazer um Pokémon de ataque físico, e o seu Pokémon for um perfeito de ataque físico, você pode ir lá colocar o Destiny Knot nele. E nesse caso, como o Ditto veio com a exata habilidade que eu preciso para o meu Rotom, fica muito mais fácil fazer esse breed. Você vai colocar o Destiny Knot no seu Pokémon com maior IV, e a Everstone no seu Pokémon com a Netry certa, porque a Everstone vai fazer com que a Netry do Pokémon passe para o filho. E assim é que eu faço a maioria dos meus breeds. Eu vou mostrar agora na prática, mas vamos supor aqui. Haxorus. Haxorus é fêmea e ela é Jolly, que é a Netry perfeita para ela. Aí, o que você vai fazer é capturar os Pokémons com a Netry perfeita, seja utilizando aquela habilidade do Abra ou de alguns outros Pokémons com Synchronize,
Que aí, sei lá, o Abra Tímide vai passar a habilidade dele pro Pokémon que você tiver encontrado, né, selvagem. E aí você captura os Pokémons com a natureza certa. E aí o que você vai fazer é utilizar o Coringa, seu Pokémon com o IV certinho, utilizar o Destiny Knot nele, e o Pokémon que você capturou com a Net correta, ele vai utilizar a Pedra da Eternidade. E aí você já consegue começar o breed da melhor maneira possível. Eu ainda não vou começar aqui o do Rotom e o do Ditto, mas é assim que eles vão fazer. O Rotom com o Destiny Knot, ele manda os IVs, por isso que você utiliza o Coringa ou o Pokémon perfeito ou Destiny Knot, e a Everstone vai fazer com que a natureza seja mandada para esse filhote. Então, obrigatoriamente, ele vai vir com a Netry do pai ou da mãe, que estiver utilizando a Everstone, e a gente vai tentar forçar com que os IVs venham muito bons. Por que forçar? Não é garantido. Na teoria, o Destiny Knot faz com que o Pokémon envie 5 IVs. No caso do Rotom, se ele, no pior possível que ele vai mandar os 2 que ele tem errado, ele ainda vai mandar 2 certos. Então, obrigatoriamente, teria 2 certos não, 3 certos. Então, obrigatoriamente, o Pokémon nasceria F3, que é os 3 IVs perfeitos. Mas isso não acontece sempre, é uma chance maior. Mas a Destiny Knot força a ter essa chance de mandar os IVs da maneira correta. Bom, com isso explicado, a gente agora vai explicar como funcionam as braçadeiras aqui no breed. As braçadeiras que na verdade são para upgrade de EVs. Mas elas também podem ser utilizadas aqui no breed. No caso, o meu Rotom, ele está com tudo perfeito, como eu disse, menos o HP. E o Ditto tem a chance de passar isso. Pode ser que eu tenha que fazer alguns breeds, é meio na sorte, mas aqui é a melhor maneira de fazer para que essa sorte esteja do seu lado. Mas eu poderia utilizar de uma maneira diferente. O que eu poderia fazer? Como eu disse, o IV que está faltando no Rotom é o de HP. Então se eu utilizar a braçadeira de HP no Ditto, ele obrigatoriamente vai passar o IV de HP dele. Como ele está no máximo, vai passar o IV máximo de HP para o Rotom filho, o bebê que vai nascer do ovo. Seria muito interessante fazer dessa forma, que aí o IV muito provavelmente já vai vir perfeito na maioria das vezes. Mas se torna desinteressante porque dessa maneira não vai ter nenhum no breed segurando a Pedra da Eternidade. A Pedra da Eternidade ela vai passar a natureza correta para o filho. Se não tiver isso, a natureza vai vir aleatória. Então, por mais que tenha grande chance de vir um Rotom perfeito, ele não vai estar com a natureza correta. Então é muito mais interessante você fazer dessa forma. Sem o Ditto, fica muito mais fácil. Porque vamos supor, o meu Dribur, ele é F6, como eu disse para vocês. E a fêmea, ela vai, sei lá, ela não tem nenhum IV perfeito, ela é F0. Mas quando for vindo fêmea desse breed, a gente vai aumentando. E vai vindo um F2, F3, F4, F5, até ficar perfeito. O F5 já pode estar perfeito, mas enfim. Até ficar perfeito. Então fica muito mais fácil. Porque aí você usa a Pedra da Eternidade na fêmea, provavelmente com a Netry perfeita, e o Coringa com Destiny Knot. E aí você vai fazendo de maneira muito mais rápida, sem precisar utilizar as braçadeiras, que sinceramente eu acho que não vale a pena. Fora isso, a gente também tem, deixa eu abrir aqui o barra breed novamente, breeding, guia de breed, item de breed, e aqui. Nós temos as Hidden Abilities do servidor. As Hidden Abilities, você pode usar elas para vender, como eu utilizo no Magikarp, como eu vou explicar para vocês. E essas Hidden Abilities, elas não podem ser passadas pelo macho, a não ser que ele bride com um Ditto, como está dito ali. Caso queira a habilidade do macho, deve bridá-lo com um Ditto. Por isso que o Ditto é tão importante, tanto para bridar Pokémon sem gênero, quanto HA de macho. Porém, o ideal é que você tenha uma fêmea para passar HA. Porque aí se faz o breed normal, ela tem 50% de chance de passar a HA para o filhote. Se for macho e você não tiver um Ditto, não existe maneira. O macho não passa as habilidades secretas para o filho. Quem define a habilidade do filhote, assim como a espécie dele, é a mãe. A mãe que define a habilidade que ele vai ter. Então, no caso do meu farm de dinheiro, como vocês podem ver, eu estou com 19 milhões, mas eu gasto até um pouco demais. Eu sempre tento não passar dos 10 milhões. Tipo, eu ter sempre uma gordura de dinheiro ali para que se tiver uma oportunidade muito boa de, sei lá, uma oferta, um item muito caro, alguém vendendo barato, eu poder comprar. E aí eu não ficar
sei lá, tendo que contar dinheiro, tendo que farmar desesperadamente, eu prefiro sempre deixar uma gordurinha ali de reserva. Mas como que eu faço tanto dinheiro assim no servidor? HA de Magikarp. Como vocês podem ver, todos eles já estão F6, que eu gosto de marcar quando é assim. Pokémon que é só para bridar, como é o caso desses Magikarps, eu marco qual que é o F deles. No caso, esse aqui é F6. Todos são F6. Então fica com mais chance de vir outros Pokémons F6. No caso aqui, deixa eu ver se esse Magikarp aqui vai vir bom. Opa, errei. GTS. E a gente confere. Ele não veio HA, ele tá Swift Swing. A HA dele é Hatred. E ele veio quase perfeito, menos a defesa especial. Dessa maneira eu vou vender ele por quase 50 mil. 49 mil. Mas, se ele fosse HA, ia ser quase 80 mil. Por isso que é tão importante você fazer esse breed com HAs. Lembrando que quem passa é a fêmea. Dessa maneira, você vai farmar muito mais dinheiro no servidor. Você pode inclusive vender pelo GTS, que aí você vai conseguir muito mais dinheiro, mas você depende da compra de alguém. Quando for um Pokémon bridável, você vende a mais de 10 milhões. E quando for um Pokémon não bridável, você vende a 3 milhões e pouquinho, 4 milhões. Lembrando que esses não bridáveis são os com mais chance de serem vendidos. Porque é mais barato e já vai ser uma HA, o cara vai querer comprar, sei lá quem vai querer comprar. E vai ser muito mais interessante para ele gastar menos tendo um Pokémon perfeito. Lembrando que não vale muito a pena você vender, tentar vender aqui um que não seja perfeito. Dificilmente alguém vai comprar. Eu vejo muita gente tentando vender Pokémon que não está perfeito. Dificilmente alguém vai gastar o dinheiro dele para comprar o seu Pokémon que não está perfeito. A não ser no caso desse Rotom, um Dito, enfim. Que aí são Pokémons um pouco mais difíceis. Mas Pokémons ou HAs, se não for bridável, que é porque você vender mais barato, tem mais chance de vender, dificilmente alguém vai querer comprar. E é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero muito ter ajudado vocês a começar aí nos breeds. Lembrando que aqui no Pixelmon Brasil, no servidor Black, eu faço serviços de breed. Se você quiser um Pokémon HA, se eu não tiver em estoque, você tem que fornecer. E aí eu posso fazer algumas promoções, enfim. Mas você tem que fornecer o HA. Mas eu faço aqui os breeds. Geralmente eu prefiro F5 ou F6 do que aqueles como habilidade Trick Room, que aí tem que ter o speed baixo, enfim. Não curto muito fazer esse tipo de breed, mas eu ofereço esse serviço aqui no servidor Black. Novamente, espero muito ter ajudado vocês aí a começar esse mundo de breed, a fazer os Pokémon de vocês da maneira melhor possível. E conto com o like de vocês, deixa aí nos comentários se tiver alguma dica sobre breed, algo que ficou faltando, enfim. Gosto muito dos complementos que vocês podem trazer aqui para nossa comunidade mesmo, para que a gente espalhe conhecimento, espalhe a maneira certa de fazer tudo aqui no Pixelmon. Se inscreve aí no canal, conto com vocês. Se quiser também lá na roxinha, que é onde eu estou fazendo a live nesse momento, vai lá também, se inscreve, a gente já está perto da nossa meta para se tornar afiliado da Twitch, e eu conto com a ajuda de vocês. E é isso, rapaziada, até o próximo vídeo. Fui!